Eu sou uma filha amada de Deus, em lutas e vitórias contra o orgulho, a ansiedade, depressão, ira, julgamento e outras mais, mas em vitória em algumas dessas. Meu nome é Mônica. Eu venho de uma família de 2 irmãos, homens, um pai e uma mãe presentes em minha vida. Tive uma infância tranquila e nunca passei por necessidades ou algum problema na infância. Me casei aos 19 anos e tive 2 filhos. O Eduardo, que hoje tem 31 anos, o Gustavo com 26 e sou vó da Valentina de 4 anos. Essa foi uma pequena apresentação sobre mim. Na realidade, o meu testemunho hoje é para falar só um pouquinho do que Deus faz e cuida da nossa vida, em alguns detalhes. Então, eu vou colocar aqui algumas situações que eu percebi o agir de Deus na minha vida. Então, hoje eu quero testemunhar uma fase da minha vida adulta. Eu tive uma loja aqui em Cascavel, de 2005 a 2019, por 14 anos. Em 2016, comecei a ter dificuldades na empresa. Veio uma crise, aquela crise que estava no Brasil, onde todo mundo estava fechando, e começou a cair o meu faturamento da empresa e começou as dívidas. Então, eu comecei a lutar para permanecer com o comércio aberto. Foram 3 anos de muita luta e sofrimento. Comecei a pegar empréstimos para tentar salvar a empresa. E foi onde me afundei. Não admitia que tinha que fechar. Não estava mais dando lucro, mas eu sempre pensava, uma loja onde se manteve por 16 anos, sempre dando lucro, eu não admitia ter que fechar ela. O orgulho estava lá em cima. E, nesse tempo, eu comecei a entrar em crises de ansiedade, de ir para o hospital várias vezes, achando que estava infartando. Crises de pânico, aonde eu ia para São Paulo fazer compra, e quando eu chegava lá, no meio daquelas ruas, me via sozinha, entrava em pânico, com muito choro. Foi muito difícil. Mas o meu orgulho era mais forte do que eu mesma. Eu não admitia que tinha que fechar. Então, esse período, Deus já estava começando a trabalhar na minha vida. Mas eu não entendia nada. Eu só estava muito mal. Fazendo terapia com psicólogas, aconselhamentos com nossos queridos pastores, a Claudinha e o Jefferson, meu casamento quase se acabando e minha vida virando de ponta cabeça. Até que um dia, a Claudinha, num aconselhamento, veio e falou para mim, começou o ano passado, em 2017, o programa CR, e eu aconselho você a fazer. Então, em 2018, eu comecei o processo. Eu vinha naqueles pequenos grupos que a gente tinha, e eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Falando da minha vida para essas mulheres, escutando elas. Eu não tinha paciência, me achava melhor do que todas elas que estavam ali. E Deus começou a me quebrar, foi muito doloroso. Eu chegava no grupo e falava, aonde a Sinara era minha líder, eu falava, hoje é meu último dia, não venho mais. E no final ela falava, não, continue firme, fica que o processo vai ser feito. E eu obedeci e fiquei. E Deus fez muito neste ano de 2018 na minha vida. Me fez ver que eu não era ninguém, que eu tinha que olhar para a minha verdadeira identidade, que não era aquela que eu tinha criado, de ser uma dona de uma loja, mas sim de quem era a Mônica. Então, começou a me quebrar. Ele foi fechando todas as torneiras, e eu não conseguia mais pagar algumas dívidas, e as dificuldades foram aumentando. Meu casamento em crise também, porque eu só chorava e estava sem controle. Em uma noite lá em casa, eu e meu esposo discutimos, e ele saiu no meio da briga, e eu
Comecei a chorar muito, entrei em desespero, fui na janela, moro no 15º andar, e pensei, vou me jogar, vai terminar todos os problemas. E o diabo, ele é terrível. Eu senti uma mão muito pesada no meu ombro e falava, pula, pula que acaba tudo. E nesse momento, o meu celular tocou. Então, era Deus cuidando de mim. Era minha psicóloga, uma amiga, que eu estava em tratamento, e ela falou, senti que era a hora para te ligar. Então, eu caí no choro e contei para ela o que eu estava querendo fazer. Foi muito choro, até que eu me acalmei, e depois, junto com a Claudinha, num aconselhamento, eu pedi perdão a Deus por esse pensamento, e foi libertador. Mais uma vez, Deus cuidando de mim. Daí, em janeiro de 2019, eu e meu esposo fomos viajar de férias para tentar salvar nosso casamento. E foi a pior viagem da minha vida. Briga, choro, até que ele veio e falou, você escolhe a loja ou o nosso casamento. Afinal, nossas brigas eram por causa da loja e da situação que eu estava. E eu não aceitava a opinião dele. Afinal, eu era a dona do meu nariz, eu achava que eu tomava todas as rédeas, o dinheiro era meu, o cartão de crédito era meu, eu era dona de tudo. Então, eu acabei escolhendo em fechar a loja e permanecer com o meu casamento. Foi muito difícil essa decisão, pois a loja era algo que eu tinha nascido dentro dela, era a minha profissão, era algo que eu sabia fazer. E eu achava que eu estava perdendo um pedaço de mim. Mas decidi fechar. Então, dia 23 de fevereiro, em meio a muitas lutas e batalhas, consegui vender a instalação e o ponto da loja. Mais uma vez, Deus cuidando de tudo. Porque se eu for contar tudo que Ele fez nesses 20 dias, foi muito. E eu entreguei a loja dia 23 e dia 1º de março fechou todo o comércio por conta do Covid. Então, mais uma vez, Deus cuidando. Daí começou outra luta. A luta de me ver em casa, sem trabalho, sem dinheiro, sem o meu poder e tendo que depender do meu esposo. Para mim, essa fase de 2019 a 2021 foi mais 2 anos de depressão, choro, e, na minha cabeça, muita humilhação. Humilhação porque eu nunca tinha dependido de ninguém, eu nunca precisei de ninguém. Fui criada dessa forma, minha mãe era assim, ela fazia tudo e eu repeti igualzinha a ela. Não a condeno, porque ela é uma vitoriosa. Mas eu repeti. E era Deus fazendo a sua obra na minha vida. A conselho da minha psicóloga, ela me falou na época que eu estava muito mal, que eu tinha que fazer algo. Então, decidi fazer uma faculdade. Fiz uma faculdade de designer de interiores, de 2 anos, que sempre foi um sonho meu, a arquitetura, então fiz essa faculdade. E, ao mesmo tempo, comecei a servir no CR. E depois, no 30. Lembra que eu falei no início que eu não tinha paciência de escutar, eu não tinha paciência de ficar ali com aquelas mulheres? Deus, mais uma vez, fez a obra. Porque quando terminei o CR, logo no ano seguinte, comecei a servir e não parei mais. Deus me colocou em pequenos grupos, onde eu tinha que escutar, como conselheira, como confidente, aonde eu tinha que escutar. Então, Ele foi trabalhando na minha vida. Em 2021, fui renovar a minha carteira. Mais uma vez, Deus me mostrando. Todos vocês sabem que na hora da gente fazer aquele exame de renovação de carteira de motorista, é coisa de 1, 2 minutos. E eu entrei lá, o médico fez os exames, me olhou, só que numa semana antes, a gente tinha tido pequeno grupo, e eu tinha feito, a gente tinha um momento no CR, antigamente a gente fazia um momento de oração. E eu tinha pedido para as meninas que estavam no meu grupo, para Deus aumentar a minha fé. Porque eu, às vezes, não acreditava, não tinha a fé que eu queria ter. Então, o médico fez os exames, e ele terminou o exame, ele falou para mim, o seu nome é Isaura?
Eu falei, não, meu nome não é Isaura, é Mônica. E era a época do Covid, tinha uma fita assim. E ele olhou de novo, mexeu ali. Teu nome não é Isaura? Eu falei, não, meu nome não é Isaura. E aquilo foi me irando. E ele insistindo que o meu nome era Isaura. Daí eu falei, doutor, meu nome não é Isaura. Daí ele falou, essa consulta demorou uns 15 a 20 minutos. Então, para vocês terem noção, como o tempo, né, que é 2, 3 minutos. Ele falou bem assim, então o teu nome não é Isaura? Eu falei, não, meu nome não é Isaura. Ele falou, então se liberte dessas correntes do passado. Eu precisei vir aqui falar para você. Isso me emociona, porque eu vi nitidamente Deus falando comigo. E Deus usou aquele homem. E ele começou a falar muita coisa da minha vida. E eu falei para ele, você é o quê? Um vidente? O que você é? Porque algo que eu tinha só comentado com o grupo das meninas ali, pedindo oração, e aquele homem foi falando. E ele falou nitidamente, você não tem a fé, você não crê em mim. Então, assim, ele usou aquele médico para poder vir falar para mim que ele estava cuidando de tudo. E que era para mim me libertar das minhas correntes do passado. Então eu vejo que Deus cuidou de mim mais um momento, mais uma vez. Então, como depois eu liguei, porque eu ainda saí de lá, liguei para a Claudinha, falei, Claudinha, aconteceu isso. Isso é de Deus, porque eu ainda tinha dúvida. E a Claudinha falou, Mônica, Deus usa as pessoas. Então, creia nisso, toma posse dessa palavra. E foi aí que eu tomei a posse e me libertei das correntes que eu carregava de ser a dona da Camarim. Então, foi libertador. Depois desse dia, eu lembro do meu passado, da minha vida, mas não sinto mais dor, não me culpo mais e não culpo mais ninguém, porque no início eu me culpava e culpava os outros. Outra área que bem diferente do que fazia, hoje eu trabalho em outra área bem diferente do que eu fazia. Dependo do meu esposo financeiramente para tudo. Deus realmente fez uma mudança na minha vida. Não sou mais orgulhosa de me achar que eu sou a toda-poderosa, como eu era. E hoje eu tenho certeza da minha real identidade, que é de ser uma filha amada de Deus. O ano passado, eu não servi no 30 semanas, porque foram 2 anos em luta com uma doença do meu pai. Mas é um câncer que levou ele à morte, ele faleceu esse ano, em fevereiro. Mas eu só quero compartilhar isso aqui, como Deus cuida. Eu sempre pedia nas minhas orações, porque foi uma doença fez ele sofrer bastante. E como ele morava em Matelândia, e a minha mãe cuidava dele, eu sempre pedia para Deus para ele não falecer sozinho com a minha mãe. E Deus preparou mais uma vez. Naquela sexta-feira, do dia 22 de fevereiro, eu fui para Matelândia, porque minha mãe me ligou que ele estava muito mal. E nós tínhamos decidido, o médico tinha falado que não era para levar ele para o hospital, só se ele não estivesse respirando mais, né? Se precisasse de aparelho. Se não, era para deixar em casa, porque senão ia entubar e passar todo aquele processo. E eu cheguei lá, era umas 9 horas da manhã, e o meu pai ficou o dia inteiro muito mal. Muito mal. E à noite, o quarto deles é grande, e eu falei, o meu marido daí foi também para lá, daí eu falei, mãe, eu vou ficar deitada com vocês aqui na cama, né? Eu, você e o pai. E quando foi meia-noite, a minha mãe começou a ter muita cãibra. Muita cãibra. Daí eu tirei ela da cama, levei ela para o sofá, fui lá, acudi ela, e ela falou, então eu vou ficar deitada aqui um pouco no sofá, e você volta lá com o teu pai. E Deus, mais uma vez, preparou. Eu pedia para ele não deixar.
eu pedia para ele não deixar minha mãe estar junto. E ele tirou. E eu voltei para o quarto, deitei do lado dele. Acho que deu uns 15 minutos, ele faleceu. E eu estava lá. Foi um momento bem difícil. Porque eu amava muito meu pai. E assim, o ano passado eu não servi o 30, porque eu falei para a Sinara, eu não tenho condições. Mas eu senti muita saudade de estar aqui servindo nesse ministério. E esse ano, as meninas do meu grupo me acompanharam, que foi em fevereiro, né, que ele faleceu. Momentos difíceis, mas eu tenho certeza que Deus estava cuidando. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é como não amar esse Deus, que Ele cuida de todos os detalhes. Ele só que a gente não pode desistir nas horas e nas dores, porque Deus está cuidando. Eu teria aqui um monte de experiências para contar para vocês do que Deus fez e do cuidado dele. Mas eu creio que Deus ainda tem muito mais na minha vida e que Ele tem usado a minha vida para ajudar outras pessoas. Então, o versículo que eu tenho é Mateus 23:12. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Então, uma dica que eu deixo aqui, que me ajudou muito no processo, era eu fazer vários versículos, onde falava várias coisas de a minha verdadeira identidade em Cristo, e eu deixar em vários lugares, onde eu mexia todo dia, na geladeira, na minha bolsa, no carro, e isso tem me ajudado bastante a me fortalecer. Eu continuo em muitas lutas ainda. Eu falo que o 30 semanas é constante, a gente vai descobrindo outras áreas. Esse ano até eu já compartilhei com as minhas colegas ali, que tem outras áreas aparecendo aí, que eu nem achava que tinha, mas Deus vai fazendo a sua obra. Então, é isso aí. Obrigado pelo silêncio.